Aí, vocês só me dizem se vai aparecer a apresentação. Sim, Tá aparecendo? Beleza. Então, só retornando um pouquinho, a gente falou semana passada das operações, diferentes operações que a gente costuma fazer na farmácia de manipulação, né? É, E daí hoje a gente vai falar das principais, aquelas que realmente são do dia a dia. Então dá para a gente dizer que três são extremamente importantes. Não que as outras não sejam importantes e que elas não sejam utilizadas, mas essas três que estão colocadas aqui, a pesagem, a tomada de volume e a mistura, elas são as principais porque elas fazem parte do dia a dia, todo dia a gente pesa, todo dia a gente mede volume, né? E todo dia a gente mistura diferentes substâncias, sejam sólidos em sólidos, sólidos em líquidos ou líquidos em líquidos. Então, são extremamente importantes as três. Porque quando a gente pesa direitinho, a gente mede volume direitinho e a gente mistura as diferentes misturas que tem, chegou mais alguém aí, a gente garante que o produto fique correto na sua concentração, né? Então, o princípio ativo vai estar correto na concentração e quando a gente mistura direitinho, ele vai estar homogêneo dentro daquela mistura que a gente fez. Então, a gente tem aí uma garantia de que o produto está dentro das conformidades. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? A proporção do princípio ativo na formulação deve ser respeitada. Então, se eu vou pesar um princípio ativo, desculpem, e eu vou preparar um medicamento, a quantidade de princípio ativo tem que ser exata, né? Claro, a gente tem uma pequena faixa de tolerância, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas tem que ser exato, seja em peso, seja em volume, né? Então, se eu vou fazer lá omeprazol 20 miligramas, por exemplo, cada cápsula tem que ter 20 miligramas de omeprazol. Não pode ter 10 em uma e 30 na outra, né? Elas todas têm que ter 20. Claro que pode variar um pouquinho para cima e para baixo, mas muito pouquinho. E a mesma coisa em volume, né? Quando eu vou colocar lá, sei lá, 2% de uma certa substância num líquido, eu quero que seja 2%, não quero que seja nem 3%, nem 1%. Então é bastante importante que a gente trabalhe bem com essa questão. Deixa eu abrir lá que chegou mais alguém. Então, essa é uma das características principais que o farmacêutico e os seus auxiliares têm que ter. É a questão de ser preciso. Não dá para simplesmente pesar de qualquer jeito ou medir de qualquer jeito, porque a gente quer essa exatidão. E, ao mesmo tempo, né, eu preciso que esse produto que eu pesei direitinho, que eu vou colocar dentro de uma cápsula, ou vou colocar dentro de um líquido, ele esteja homogêneo dentro dessa forma farmacêutica. Então, imagine o seguinte, eu não posso ter, por exemplo, um sólido que eu dissolvi num líquido, ele todo precipitado lá no fundo, porque ele vai ficar concentrado lá embaixo. Eu tenho que ter ele homogêneo, misturado corretamente, né, e de forma homogênea em todo o líquido. E a mesma coisa dentro de uma cápsula. Eu não posso ter o princípio ativo concentrado lá em um determinado ponto e o restante da cápsula não ter absolutamente nada de princípio ativo. Ela tem que estar naquela mistura de pós que eu tenho ali, ela tem que estar homogênea também, porque ela vai
a cápsula vai começar a dissolver, vai abrir e vai começar a liberar o princípio ativo. E estando homogêneo, aos pouquinhos ela vai liberando o princípio ativo de forma homogênea também. Se eu tenho tudo concentrado num ponto só, a cápsula vai começar a dissolver, vai começar a liberar o material que tem dentro e ela vai liberar, na verdade, um monte de pós que estão ali para fazer papel de recipiente, e de repente, onde está concentrado, em um determinado momento, vai liberar tudo de uma vez só. E a gente não quer isso, a gente quer que a liberação seja homogênea e constante. Então, é bastante importante que a gente trabalhe bem com essas operações. Então, pesagem, tomada de volume e mistura são fundamentais para que a gente tenha um resultado bom. Falando inicialmente da pesagem, então, a pesagem tem que ser precisa e a gente tem que ter o instrumento mais preciso para aquela situação, para que a gente possa, né, fazer a medição, a pesagem correta do princípio ativo, para que a gente possa garantir que o medicamento esteja dentro dos conformes. Então, além de a gente ter a balança adequada, a gente tem que ter não é só ter a balança, mas é você ter o controle sobre a balança. Então, você precisa ajustar muitas vezes essa balança e fazer um tipo de manutenção anual dessa balança para que ela continue, né, sendo bastante precisa. Porque não adianta eu comprar uma balança, começar a utilizar de forma incorreta, porque daqui a pouco ela vai estar desregulada. Então, eu tenho que utilizar ela de forma correta e tenho que mandar regular ela constantemente, porque com o passar do tempo ela vai se desregulando sozinha. Então, para que eu possa ter certeza dessa precisão, eu tenho também que não só ter o equipamento, né, mas fazer a manutenção e trabalhar com esse equipamento de forma correta. E, obviamente, eu tenho que ter a precisão na hora de eu colocar a substância que eu estou pesando ali na balança, né, e pesar corretamente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se eu simplesmente colocar o material ali em cima e não me atentar a esses detalhes, eu vou ter problemas de pesagem. Falhas que podem acontecer nesse processo de pesagem. A primeira falha que a gente tem está ligada com a questão de a gente interpretar errado uma prescrição. Então, a gente vê, né, muitas vezes, dentro de uma prescrição só, diferentes unidades para fazer a composição do medicamento. Então, você vai encontrar lá, muitas vezes, vamos supor que o prescritor pediu uma cápsula com vários componentes diferentes. Então, ele vai colocar sempre as quantidades que ele quer de cada componente, né? E, às vezes, os componentes estão em miligramas, às vezes estão em gramas, às vezes estão em microgramas, né? E, muitas vezes, pela própria letra um pouco difícil do prescritor, a gente pode ter uma falha de interpretação, de repente, principalmente micrograma com miligrama. Deixa eu tentar escrever aqui para vocês perceberem a diferença. Quer dizer, tentar escrever em termos, né? Bem letra de médico, né? Aqui a gente tem um M e um G, que é o que corresponde a miligramas, né? Tem alguns médicos que escrevem microgramas. Faz de conta que isso aqui é um M,
um C e um G. Então, muito parecido com o miligrama. Ele coloca um C no meio para representar microgramas. Mas às vezes a letra é tão pior do que isso que está aqui, que na hora de você interpretar, às vezes você nem percebe que tem um C ali no meio. E você acha que ele está pedindo em miligramas e na verdade ele quer em microgramas. É comum aparecer isso. Outra forma que os médicos prescrevem para microgramas é utilizar o micra e o G, microgramas. Ou uma forma errada, mas que eles utilizam, micro, C e G. Então, são várias as formas que eles utilizam para representar essa unidade. E muitas delas, principalmente esta aqui, eu acho, e esta aqui, trazem uma confusão bastante grande. Então, a gente precisa ficar muito atento. E mais, a gente precisa saber quais são as concentrações usuais dessas substâncias, né, que principalmente as que são dosadas em microgramas. Então, hormônios, por exemplo, se você vê o médico prescrever um hormônio e fazer uma coisa assim meio difícil de interpretar, você já sabe, na verdade, que hormônio eles são prescritos em microgramas. Você sabe que a concentração é bastante baixa. Então, por mais que isso aqui te traga alguma dúvida, você conhecendo a substância e sabendo qual que é a faixa de utilização dela, você vai saber que, no caso ali, quando ele fizer a a prescrição, ele está querendo dizer microgramas. Não tem certeza, ficou na dúvida, entre em contato com o prescritor. Melhor coisa. Não, quando ficar na dúvida, não continuar com essa dúvida. Vai lá e busca com o prescritor, tenha certeza do que você vai fazer para não ter problemas. Se vocês procurarem aí na internet, antigamente a gente tinha muito problema com isso. Quando as farmácias de manipulação voltaram a existir, os primeiros farmacêuticos eles arriscavam muito, porque era tudo muito novo, né? E aconteceu vários casos de relatados, né, que vieram trazer problemas para os pacientes, de interpretação errada dos receituários ou, né, o próprio desconhecimento dos farmacêuticos, de ter casos de substâncias que a concentração delas dentro do medicamento estava assim, coisa de 100, 200. Teve um caso lá que a concentração estava 10 mil vezes acima do que era para ser utilizado na verdade. E então, isso está muito ligado com a interpretação errada, né? Interpretação da forma como está escrito e o desconhecimento das faixas de utilização de cada substância. Então, se vocês tiverem dúvida, é só buscar até no próprio laudo da matéria-prima já vem descrito lá qual que é a faixa de concentração usual. Vai dizer que aquela substância geralmente é utilizada de tanto a tanto numa formulação. Então, isso é um problema, é uma falha, mas é uma falha que dá para a gente evitar de várias maneiras. Tendo dúvida, né, conhecendo as substâncias, conhecendo a faixa de utilização, né, e qualquer problema de interpretação, entrar em contato com o prescritor. Então, aqui é falha que pode ser
facilmente detectável e evitável, ok? Outra falha comum é descuido na observância de fatores de conversão. Então, a gente às vezes precisa converter alguns produtos para uma concentração correta. Como assim? Na verdade, o que acontece é que muitas vezes, e se vocês olharem isso no medicamento ah, industrializado, lá na bula, vocês vão ver isso descrito várias vezes. Talvez vocês tenham até lido e não tenham entendido exatamente o que, que era naquele momento, mas a partir de agora vocês vão entender. Vamos fazer de conta que o médico prescreveu. Deixa eu anotar aqui. Ué, peraí. Vem lá a prescrição. Não vou escrever inteiro. Ué. Ah, mas, enfim. Fluoxetina, 10 miligramas. Então, vem lá na prescrição, nome do, do paciente, fluoxetina, né, o nome do produto que é para ser manipulado. No caso aqui, a gente sabe que são cápsulas, então ele vai dizer que quer 10 cápsulas, vai indicar para o paciente como que é para o paciente tomar, e assim por diante, né? E a gente vai pegar, então, essa parte aqui da fluoxetina, e a gente vai utilizar essa informação como base para produzir as nossas cápsulas. Muito bem. Então, o que, que ele está pedindo? Ele pediu fluoxetina, certo? Então, ele quer a substância pura, 10 miligramas da substância pura. Então, digamos que a fluoxetina seja, não tenho a mínima ideia no momento de como que é a estrutura da fluoxetina, mas vamos pegar um exemplo aqui que não é fluoxetina e vamos fazer de conta que essa estrutura química aqui seja da fluoxetina, tá? Então, o que a gente chama de fluoxetina base, ou seja, a fluoxetina substância pura, certo? Então, ele quer 10 miligramas dessa substância em cada cápsula. Mas aí eu vou fazer compra na, nas minhas distribuidoras de matéria-prima e não existe fluoxetina base, porque a fluoxetina base, ou seja, ela é pura, é, ela não é estável, digamos assim. E, na verdade, o que a gente tem no mercado é o cloridrato de fluoxetina, esse que está colocado aqui, tá certo? E o que é o cloridrato de fluoxetina? É a fluoxetina base com uma ramificação que transforma essa fluoxetina num sal. Então, vamos fazer de conta que é uma ligação aqui que transforma ele em cloridrato. Então, o que acontece? Eu não tenho no mercado a fluoxetina pura, mas eu tenho ela na forma de sal, na forma de cloridrato. Pergunto para vocês, qual que é a diferença da fluoxetina pura para a fluoxetina cloridrato em relação à estrutura física? Ah, a estrutura química, desculpe, não que estrutura física, a estrutura química. Não vou responder, vou esperar alguém responder. Leiton, chuta aí.
professor. Não sei. Chute. A fluoxetina base é instável, que o senhor falou, né? Não, mas na questão da estrutura química, qual que é a diferença? Aqui eu tenho ela base, pura. E aqui eu tenho ela na forma de sal, que é como eu tenho no mercado. Tem alguma diferença entre elas? Sim, eu tenho composição a mais, né? No Isso. caso, pode ser um estabilizante, professor, podemos dizer isso? Na verdade, quando ele se transforma em cloridrato, ele deixa o material mais estável e, pelo fato de ele ser sal, ele é mais solúvel, Aham. tá? E o que altera aqui em relação à questão do produto que eu vou pesar? Pense o seguinte, isso aqui é a fluoxetina pura, né? Ela tem um peso. O peso molecular dela é de 309. Se eu coloco mais alguma substância grudada nessa estrutura, ela vai ficar mais pesada, não é? Sim, Então, o peso do cloridrato é 345,79. Então, quando eu compro essa fluoxetina, eu estou comprando algo que é mais pesado do que a fluoxetina pura. Então, quando o médico pede 10 miligramas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, quando eu for pesar, eu tenho que descontar essa parte aqui. Então, eu tenho que fazer um cálculo para retirar essa parte aqui, porque esse peso do cloridrato aqui não me interessa. Ele está me pedindo 10 miligramas de fluoxetina, ele não está pedindo 10 miligramas de cloridrato de fluoxetina. Então, o que eu preciso fazer? Para conseguir ter 10 miligramas de fluoxetina pura, eu vou ter que pesar uma quantidade maior. Vocês concordam com isso? sim. Então, eu No tenho que caso, a calcular. gente, 10 miligramas vai ter que multiplicar pelo peso molecular. Quanto a gente chega no peso molecular, porém, vai dar alteração no peso final por causa do cloridrato. É isso? Isso. Se eu pesar 10 miligramas, na verdade, eu não estou pesando 10 miligramas de fluoxetina pura, eu estou pesando menos, né? Porque tem essa parte aqui que está dando peso ali. Então, eu preciso pesar uma quantidade maior para eu ter 10 miligramas da fluoxetina dentro da minha formulação. Tá certo? Sim ou não? Sim, Digamos assim, vou dar um exemplo bem diferente aqui. É, eu preciso de 100 gramas de banana para uma receita de um bolo, né? Então, eu tenho que pesar 100 gramas de banana. Porém, eu tenho só banana com casca. Eu quero a casca da banana? Não, eu quero só a banana, né? Então, se eu pesar ela com a casca, depois que eu tirar a casca, eu vou ver que, na verdade, eu não tenho 100 gramas, eu tenho menos, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar a casca da banana para pesar só a banana que eu quero. Aqui eu não consigo tirar o cloridrato, né, essa parte da estrutura, para eu poder pesar os 10 miligramas. Então, eu tenho que pesar a substância e descontar, digamos assim, pesar a banana com casca e descontar a casca, tá certo? Então, se eu quero 100 gramas de banana, eu vou pesar lá talvez uns 130, 140 gramas, porque eu vou descontar o peso da casca. E aqui é a mesma coisa. A casca seria o cloridrato que está grudadinho ali na fluoxetina. Então, eu preciso descontar esse cloridrato. E daí, como é que eu faço? Eu divido, na verdade, o cloridrato o peso molecular da base pelo valor do peso molecular do cloridrato. Isso vai me dar um valor, que a gente chama de fator de correção.
1,12 no caso. Isso quer dizer o quê? Que para pesar 10 miligramas, então eu vou fazer sempre esse cálculo. Para 10 miligramas, eu vou pegar o valor e vou multiplicar por esse fator de correção. Que vai me dar 11,2 miligramas. Isso quer dizer o Mas, quê? professor, desculpa perguntar, o peso molecular é em miligrama também da fluoxetina? Não, na verdade, o peso molecular aqui não tem unidade, tá? Não tem unidade. Tanto que o teu fator de correção ele é sem unidade também. Se for 10 miligramas, você vai multiplicar por 1,12. Se eu quiser 1 grama, eu vou multiplicar por 1,12, independente da quantidade e da unidade que a gente tiver aqui, tá? Mas se é 10 miligramas aqui que eu quero, eu multiplicando por 1,12, eu vou ter tantos miligramas. Se é 1 grama, eu vou multiplicar por 1,12, vai me dar em grama, tá? Então, o que que acontece? Depois de eu utilizar o fator de correção, eu sei que eu preciso pesar 11,2 miligramas para ter ali no meio daquele pó 10 miligramas da fluoxetina. Ok? Professor, só repete como que a gente acha esse fator de correção? Você divide o peso molecular do sal pelo peso molecular da base. Quer fazer aí? Vamos lá, estou com a calculadora na mão já. Na mão. Já, opa, eu já tô tentando, eu já estava tentando achar aqui onde sorteou essa diferença. É verdade, dá 1,11,7. Isso, aí a 1,12. gente já arredonda, né? Então, Isso. sempre assim. No caso da fluoxetina, no caso do... Qualquer substância que seja um sal, que ela não seja ela pura, a gente vai fazer isso. Vamos pensar aqui o quê? Amoxicilina. Ai, não me lembro qual que é a... Outro cloridrato de... Nossa, gente, não tá me vindo nada na cabeça agora. Sulfato de atropina, tá? E, na verdade, o médico está pedindo atropina. Então, eu vou ter que pegar o peso molecular do sulfato de atropina, né, que é o sal, pegar o peso molecular da atropina, que é a substância pura, e vou dividir o peso molecular do sal pelo peso molecular da substância pura. E daí eu vou ter um fator de correção, e eu vou utilizar sempre esse valor para multiplicar aquela quantidade que eu quero utilizar. Então, professor, deixa eu perguntar de novo aqui, que eu estou Tá. curioso. Uhum. A gente vai calcular, por exemplo, 345,79 vezes 10 miligramas, vezes como são 10 cápsulas. Não, não. Você utiliza o fator de correção que você achou. O fator de correção. Não o peso molecular. O peso molecular é só para dividir o peso molecular do sal pelo peso molecular da base ou do puro para obter o fator de correção. E daí você vai utilizar sempre o fator de correção, tá? Então, digamos que o médico pediu lá outra formulação. Fluoxetina, 20 miligramas. Tá? Então, o que você vai fazer? Vai multiplicar o 20 pelo 1,12. Uhum. Tá? Então, vai dar 22,4. Vezes 22,4 miligramas, né? Mas isso é para uma cápsula. Isso, então 22,4 miligramas, no caso, se fosse 10 cápsulas,
multiplicaria por 10. Seria 224 gramas. Miligramas. Miligramas. Isso que não pode errar. Porque 224 gramas para 224 miligramas é muita diferença. 100 vezes mais. Exato. Então, quando você for fazer o preparo da mistura, você vai já preparar a mistura para as 10 cápsulas. Então, você vai pesar os 22,4, vai pesar os recipientes, tudo certinho, e vai fazer o processo de encapsulamento lá naquele tabuleiro, que a gente já vai... Não, a gente não vai ver agora. Mas aonde você já prepara todas as cápsulas ao mesmo tempo. Tá, professor, Certo? deixa eu perguntar. E se na receita ali, por exemplo, a receita que o professor passou era fluoxetina base. E se na receita do fluoxetina, tiver lá cloridrato de fluoxetina, fluoxetina cloridrato, qual vai ser o que nós vamos usar ali? Então, isso é uma coisa importante. O médico escreveu cloridrato de fluoxetina, né? E colocou lá 10 miligramas, Isso. a gente já sabe que está errado, né? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar em contato com ele e vai explicar para ele. Dizer, olha, é isso mesmo que você quer. Quando a gente tem o cloridrato, a gente tem o sal, ele é mais pesado. Então, quando eu pesar 10 miligramas, na verdade, vai ter 8 e pouco ou 9 miligramas de fluoxetina de verdade. É isso que você quer ou você quer 10 miligramas de verdade? Aí ele vai te falar que ele quer 10 miligramas de verdade. Certo. E acontece. Uhum. Geralmente eles têm pressa, né? Eles mal escrevem a fluoxetina, mas às vezes vem lá, bonitinho, fluoxetina, cloridrato. Por quê? Porque ele pegou lá às vezes lá da própria caixinha da fluoxetina industrializada. Uhum. Então tá, e se tiver, por exemplo, cloridrato de fluoxetina, certo? Mesma Aí entra em coisa. contato com o médico e tal. Sim. Uhum. Aí a gente vai usar o peso molecular de 345 ali. Do Certo? cloridrato, sim. Uhum. Não vamos usar o fator de correção. Não. Daí Você vamos. na verdade, você vai confirmar com ele. Sim, Né? daí ele supostamente fala cloridrato de fluoxetina, porque o médico fez 4 disciplinas de medicamento na faculdade, ele está usando o aplicativo lá para saber o medicamento. Né? E é que ele fez 4, né? Mas assim, eu estou falando a média dos que eu já conversei. Uhum. Ele fez 4, 5 disciplinas voltadas à medicação durante o curso todo de medicina. Uhum. Né? Aí ele olhou lá na caixinha e coisa e tal. Aí ele fala, não, eu quero o cloridrato, porque às vezes não vai saber qual é a diferença, vai pedir o cloridrato, né? Isso. Uhum. Eu já vi uns médicos, eu com pouco tempo de faculdade, já vi os médicos falar alguma coisa sobre medicamento que eu dei risada, né? Sim. Eles acham que é o dono da verdade, uns acham que é dono da verdade, e os outros acham que é Deus, e outros têm certeza que é Deus, né? Exatamente. Não sei se o senhor concorda comigo, né? Concordo. Né? Então, por exemplo, se tiver lá 10 miligramas de cloridrato de fluoxetina, Uhum. aí como nós vamos chegar nesse 10 miligramas, professor? É a mesma coisa. Sempre vai ser assim. Quando ele está na forma de sal, né? Você sempre vai transformar ele para base, pro puro. E vai ser sempre independente da substância, né? Cloridrato de fluoxetina, na verdade, sempre o cloridrato vai ser peso molecular 345,79. E a fluoxetina base sempre vai ser 309,33. Então, você pode até fazer uma tabela lá na tua farmácia, né? Cloridrato de fluoxetina, não precisa ficar fazendo esse cálculo todas as vezes, você faz o cálculo uma vez só. Você sabe que quando o seu sal for cloridrato de fluoxetina, você usa o fator de correção 1,12, porque você calculou uma vez, não precisa mais. Se fosse tartarato de fluoxetina, por exemplo, o peso molecular ia mudar.
Daí você ia fazer o cálculo lá do peso molecular do tartarato, dividir pelo peso molecular da fluoxetina base, e ia dar um fator de correção. Digamos que desse lá um fator de correção 1,14. Então, toda vez que você trabalhar com o tartarato de fluoxetina, você vai utilizar 1,14. Então dá para fazer uma tabelinha até. Na verdade, isso tudo é alimentado hoje nos computadores, né? Os programas já fazem essa conversão direto. Então, quando eles soltam a ordem de manipulação, que é um papelzinho que tem já descrito tudo Uma que tem que ser comanda, pesado. vamos. Na Isso. comanda do pedido já sai traduzido. Já sai tudo com os valores corretinhos, Os já valores a ser ajustado. manipulado. Isso, já tudo ajustado. Mas digamos que você trabalhe numa farmácia que não tem esse sistema ainda, você faz tudo no manual. Aí você precisa fazer sempre esse cálculo. Daí é bom você já ter uma tabelinha com, né? Tudo aquilo que é sal dentro da tua farmácia, você já pega um dia, faz todos os cálculos e já deixa todos os fatores de correção na tabelinha. Muitas vezes, no próprio rótulo do produto, quando a gente transfere, né, o produto, a matéria-prima do pacotão que veio para potes menores para usar lá dentro do laboratório, a gente já coloca lá anotado o fator de correção deste aqui é 1,12. E daí, quando você precisa, já está fácil ali. Tá certo? Então, isso é muito importante, porque se você não atende isso, você vai estar, na verdade, dando subdose para o paciente, porque ele não está tomando 10 miligramas de fluoxetina, ele está tomando 9, 8, né? Não sei qual que é o valor certinho aqui, teria que calcular, mas ele está tomando uma dose menor. Então, a gente precisa fazer essa conversão aqui para que a gente, né, pese a quantidade certa para ele ter esses 10 miligramas que foi pedido. Beleza? Vai criar uma confusão na cabeça de vocês, mas uma hora daí vocês têm isso bem claro na cabeça de vocês. Não vai criar, não, professor. Não? Então Não, tá já bom. criou, já. Ah, tá. Mas Não, é normal. É deu para normal. entender, professor. Quando que isso vai ficar muito claro na cabeça de vocês? Quando vocês estiverem trabalhando mesmo dentro dessa área. Certo? Porque daí vai ser no dia a dia mesmo, daí fica muito mais fácil de compreender. Mas é isso. É como eu falei para vocês, né? Você precisa lá de Até uma da, certa. até da entrada no pedido de aposentadoria, a gente pega o jeito, né, Ah, professor? não, com certeza. Com certeza. Mas tudo pode piorar, né? Sabem disso. Nada esteja Então, tão ruim que não possa piorar. exatamente. Este próximo caso aqui, eu vou explicar para vocês. Eu sei que vocês não vão entender, mas vocês precisam saber que existe isso, tá? Vamos lá. Outra falha que pode acontecer no processo de pesagem é quando a gente trabalha com substâncias que precisam ser diluídas. O que, que é a substância que precisa ser diluída? Vamos falar dos hormônios, por exemplo, T3, tá? O hormônio T3, ele geralmente a gente tem uma quantidade, precisa pesar uma quantidade muito pequena, microgramas. Então, digamos lá que um médico peça 25 microgramas de hormônio T3 por cápsula. As minhas balanças, não tem nenhuma balança que ela pese uma quantidade tão pequena. As nossas balanças, a gente vai ver daqui a pouquinho balanças, nossas balanças, elas pesam valores mais altos, em miligramas ou gramas, né? Mas não em microgramas, que é 100 vezes menos do que o miligrama, né?
E aí, o que a gente faz? Como que eu peso isso se é impesável? A gente pode fazer a multiplicação pela quantidade, chegar no valor total e depois fazer a divisão. Mas veja só, digamos que seja 25 miligramas, tá? E o médico pede para fazer 10 cápsulas. Vai dar 250, 25 microgramas, né? E o médico pede para fazer 10 cápsulas, dá 250 microgramas. Eu não consigo pesar ainda. Calma E aí, aí? micrograma ou Micro. micro? Então vai dar 2,25 miligrama, né? Não, Não, é 100 vezes, né? é 100 vezes menor. O microgramas é 100 vezes menor do que miligrama. Boa E aí? pergunta. O que eu faço? Eu, Olha, eu falo pro paciente, não pesa, não, eu não vou, não faço. Vai em outra farmácia? não. A gente tem que dar um jeito, né, professor? Tudo é Exatamente. resolvível. Exatamente. Vamos ao pai Google Antes de ir para o Google, eu vou explicar para vocês. também. Talvez vocês não entendam, tá? Mas é assim que funciona. Então, eu não consigo pesar porque é uma quantidade muito pequena e as minhas balanças, elas não pesam esse valor, né? Elas têm uma capacidade de pesagem e elas não conseguem pesar esse valor tão baixo. Então, eu tenho que enganar a balança. O que eu faço? Eu faço o que a gente chama de diluição. Eu pego, por exemplo, 1 miligrama de, do hormônio, no caso o T3, e diluo ele com 99 miligramas de um diluente qualquer, digamos que talco ou lactose, o que for possível utilizar para, né, uma substância que não interfira no hormônio, mas que não tenha nenhuma atividade, mas que faça peso. Então eu faço isso, pesar 1 miligrama do hormônio e 99 miligramas desse diluente, digamos que seja talco. No final das contas, eu tenho 100 miligramas dessa substância, e misturo os dois, né? No final das contas, eu tenho 100 miligramas dessa substância, certo? Tudo bem até aqui? Ou não? Então, 1 miligrama do hormônio mais 99 miligramas, digamos que seja talco, né? Do talco. Peso os dois, misturo, no final eu vou ter quanto? 100 miligramas dessa mistura. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Muito bem. Nessas 100 miligramas, quanto que eu tenho de hormônio? 1 miligrama. Muito bem. Se o médico pede para eu fazer, então, cada cápsula com 1 miligrama. Se eu agora, em vez de eu pesar esse 1 miligrama, eu pesar esses 100 miligramas aqui dessa substância diluída, eu estou pesando 1 miligrama do hormônio, não estou? Sim. Então é isso que a gente faz. Eu tenho lá 1 micrograma, né? 1 micrograma eu não consigo pesar.
Mas se eu fizer o que a gente chama de diluição, colocar lá uma quantidade grande, vamos dizer aí de 999. E vai me dar 1.000. 1.000 microgramas é quantos miligramas? Hein? 10 miligramas? Então, assim, eu preciso de 1 micrograma, né? Mas eu diluí esse 1 micrograma em 999 microgramas. Então, em 1.000 microgramas, eu posso afirmar que eu tenho 1 micrograma do hormônio. O resto é tudo talco. Ou 10 miligramas, né? Que é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que para cada micrograma que eu preciso pesar, eu peso 10 miligramas e ali dentro eu vou ter 1 micrograma. Então, se eu preciso de 2 microgramas, eu vou pesar 10 mais 10. Porque aí a balança consegue pesar. Ela tem capacidade de pesar essa quantidade. Entenderam? Na verdade, eu estou colocando uma outra substância ali no meio só para dar peso, para eu conseguir pesar. Mas eu sei que dentro daquela quantidade de substância que eu estou pesando, tem uma quantidade estabelecida do hormônio que eu preciso pesar. Entenderam? Cleiton? Ô, professor, desculpa, eu estava aqui, a esposa estava falando comigo aqui, me perdoe. É. Eu perdi. Então, o que a gente tem aqui é uma forma de você enganar a balança. Eu não consigo pesar 1 miligrama, mas eu consigo pesar 100 miligramas. Né? Então, eu pego esse 1 miligrama, coloco mais 99 miligramas de talco, para que eu tenha 100 miligramas de peso no final, e esse peso eu sei que ali dentro desse 100 eu tenho 1 miligrama do hormônio. Então, é uma forma de eu só enganar a balança, para eu poder pesar. Isso faz me lembrar minha primeira profissão, professor. Qual? Açougueiro, nós fazia linguiça, então a gente tinha que encher linguiça, né? Aham. A gente tinha. O senhor nunca viu a expressão encher linguiça? Já ouvi falar. É mais ou menos assim, né? Então, na verdade, sim, você precisa, como você não consegue pesar aquela quantidade tão pequena, você vai colocar uma outra substância ali para dar peso só. Só que você tem que lembrar que você tem que pegar aquele peso total para conseguir aquela quantidade pequena da substância que está ali dentro, né? Basicamente é isso. Eu falei que vocês não iam entender porque não é fácil de entender. Também é uma coisa que, na prática, vocês vão entender com uma maior facilidade. Tá bom? Mas, enfim, eu precisava passar isso para vocês. Porque é um problema bastante comum. Ô, professor, mas Oi. não ficou muito complexo de entender, não. A gente tem que só fazer a diluição, né? É Exatamente. só questão de diluição, né, professor? Exatamente. Não é difícil. Não, não é difícil. Só é um pouquinho complicado. É só um pouquinho mais chato, mas É, você absorver, chegar no cálculo, não é é. difícil, não. Porque você tem que sempre lembrar que você tem que respeitar, né, que esse produto está diluído. Então, você vai ter que pegar sempre uma quantidade maior para conseguir ter aquela concentração que você precisa. É mais ou menos o que a gente vai ver aqui agora. Que, na verdade, tem substâncias que a gente compra e elas já vêm diluídas de fábrica, né?
Então, ao invés de a gente fazer, ela já vem diluída de fábrica. Então, exemplo aqui. Quando você compra a vitamina E, já vem no próprio rótulo da vitamina E escrito que ela veio lá a 50%. Ou seja, ela não é 100% pura, ela é só 50% pura, ou seja, ela não é pura, ela é diluída com alguma substância. Então a gente vai ter que, da mesma forma, fazer essa correção. Então, por exemplo, na vitamina E, que ela é 50%, isso quer dizer o quê? Que se eu pegar lá 100 gramas, ou 100 ml, seja lá o que for, vamos pôr como ml aqui, vamos fazer de conta que essa vitamina E. Não, vamos colocar o certo, 100 gramas. Na verdade, como ela é 50%, ela é composta de 50 gramas de vitamina, de verdade, e os outros 50 é de uma substância diluente. Vamos dizer que seja talco também. Se vocês perceberem, é tudo meio parecido, né? Isso que a gente está vendo, esses cálculos, essas diluições. É só a gente prestar atenção. Então, quando eu pego lá do pacote 100 miligramas, 100 gramas dessa vitamina E, na verdade eu estou pegando 50 gramas da vitamina mesmo, e as outras 50 é alguma substância. Então, o que eu tenho que fazer? Quando vem lá a prescrição do médico, vamos colocar a prescrição aqui, vitamina E, e ele pede que coloque lá 10 gramas de vitamina E, se eu colocar 10 gramas, quanto que eu tenho de vitamina na verdade nesses 10 gramas? Metade, né? Só 5. Então, para eu ter esses 10 gramas, eu vou ter que multiplicar por 2. Porque aqui é meio a meio, ou seja, é o dobro, né? Então, 10 gramas vezes 2, eu vou precisar 20 gramas desta vitamina para que eu tenha 10 gramas, na verdade, da vitamina e 10 gramas do diluente. Certo? Sim? Não. Sim, professor. Vamos pegar o beta-caroteno aqui, que é 10%, ou seja, se eu pegar 100 gramas do beta-caroteno, eu vou ter 10 gramas do beta-caroteno mesmo e 90 gramas de diluente. Do diluente. Então, aqui o que acontece? Eu preciso, né, multiplicar por 10 para eu conseguir ter essa quantidade exata. Então, se o médico prescreve lá 1 grama de beta-caroteno, eu preciso multiplicar isso por 10 e vou pesar 10 gramas de beta-caroteno, na verdade, para que eu tenha lá no meio daquilo ali, 1 grama de beta-caroteno e 9 gramas do diluente. Certo? Então, dependendo da porcentagem, né, que a gente vai ter ali no laudo, no próprio rótulo, a gente tem que calcular isso e verificar
como que a gente tem que fazer essa correção. Digamos que eu tenha uma outra substância lá que ela esteja a 90%. Então, eu sei que ali dentro 90 partes são da substância e 10 partes são de um diluente. Então, sempre a gente tem que trabalhar com essa proporção, né? Tá diluído, ele veio diluído, então a gente vai ter que fazer a correção, certo? Pode ser. Deixa eu dar mais um exemplo aqui de uma coisa bem fácil que a gente tem. Ah, é muito comum hoje não tanto, mas é muito comum vir prescrição de ácido glicólico, por exemplo, na forma de gel, em vários formatos diferentes, mas na forma de gel é muito, muito comum. Deixa eu só apagar aqui para que vocês entendam. O ácido glicólico, quando a gente compra, ele vem em diversas concentrações. Ele vem a 70%, ele vem a 56%, ele vem a 30%. Digamos que a gente compre lá, então, ácido glicólico a 70%. Isso quer dizer que, se eu pegar 100 ml, né, ácido glicólico, se eu pegar 100 ml, 70 ml é de ácido de verdade, e os outros 30 é de diluente. Digamos que seja água. Não sei o que é o diluente, mas digamos que seja água, tá? Então, quando o médico prescreve lá gel de ácido glicólico a 10%, ele quer que dentro desse gel tenha exatamente 10% de ácido glicólico. Então, se eu pegar 10 ml para colocar ali no gel, digamos que eu vou fazer 100 gramas desse gel, né? Daí 10% puro seriam 10 ml. Na verdade, se eu pegar 10 ml, fazendo o cálculo aqui, eu vou ter 7 ml de ácido e 3 ml de água. Não é isso que o médico quer, ele quer 10 ml. Então, eu vou ter que fazer um cálculozinho aqui para conseguir chegar em quanto de volume eu vou ter que pegar para eu conter 10 ml. Certo? Então, que cálculo que eu faço? Então, vamos lá. O ácido glicólico, ele tem 70 ml dele em cada 100 ml da solução. É isso? É 70%. Então, se eu pegar 100 ml, 70 vai ser de ácido. Tranquilo até aqui? Sim. Muito bem. Se eu quero pegar 10 ml de ácido puro, eu vou ter que pegar quanto dessa solução aqui? Quem faz o cálculo para mim?
Cadê minha calculadora aqui? O X aqui dá 14,28. Isso quer dizer o quê? 14,28 ml. Isso quer dizer que, para eu ter 10 ml do ácido de verdade, como o médico quer, eu preciso medir 14,28 ml daquela solução. Ok? Sim. Tranquilo? Pesado hoje, né? Cheio dos cálculos, não sei o quê. A gente vai só um pouquinho mais à frente para não cansar vocês demais. Beleza? Vamos em frente. Então, agora, como eu falei, né, os tipos de balança que a gente tem. A gente tem 4 tipos diferentes e, dependendo, né, do tipo de farmácia, a gente vai usar um ou outro tipo. Os diferentes tipos de balança que a gente tem são a Roberval, granatária, semi-analítica e analítica. A Roberval é aquela balança mais antiga que a gente conhece, que ela não tem precisão para pequenas massas. Então, eu não consigo pesar numa balança dessas miligramas, né? Nada em miligramas. A maior pesagem que tem aí, a menor pesagem, na verdade, é de 1 grama, que a gente pode confiar, né? De 1 grama para cima. Então, ela é muito utilizada quando a gente tem uma indústria e a gente vai pesar quantidades grandes. Então, eu quero aí 1 quilo de matéria-prima, alguma coisa assim. Eu posso utilizar essa balança porque a precisão dela para grandes quantidades é maior. Então, a gente geralmente não utiliza na farmácia de manipulação. A chamada granatária é aquela que a gente consegue pesar uma massa a partir de 0,01 gramas, que são quantos miligramas? 10 miligramas, certo? Ela pode ser utilizada em situações de emergência, no caso dessa aqui que não utiliza eletricidade, e essa aqui a gente tem algumas que têm, não são todas, mas algumas que têm a capacidade de peso a partir de 10 miligramas. Daí a gente pode utilizar para produção em escala menor. Então, às vezes, né, lá dentro de uma farmácia de manipulação, eu vou preparar alguma substância para uso interno, por exemplo, vou preparar álcool 70. E eu costumo preparar bastante álcool 70. E eu trabalho com peso, porque a gente pode fazer o álcool 70 baseado em volume ou em peso. E eu trabalho com peso, então eu posso utilizar, por exemplo, vou fazer lá 10 litros, posso utilizar essa balança aqui. Mas geralmente a gente não tem ela também. O que a gente tem nos laboratórios são as semianalíticas, que elas têm uma precisão boa e atendem exatamente o que a gente precisa para o dia a dia. Então, eu consigo pesagens aí a partir de 1 miligrama, e ela resolve o recado para a gente, ajuda bastante. E lá no controle de qualidade, às vezes a gente precisa de uma precisão maior, daí a gente vai utilizar uma balança analítica, que ela é mais precisa, ela consegue pesar mais casas abaixo do miligrama, na verdade. Ela consegue pesar até 0,1 miligrama. Só para vocês terem noção. Cuidados que a gente tem que ter na pesagem. São alguns que são importantes. Primeira delas, eu ligo a balança, se ela for eletrônica, eu não posso começar a utilizar na hora. Eu tenho que esperar que ela esquente, entre aspas, ela tem que estabilizar. Então, geralmente, a gente liga a balança no começo do dia e espera aí 15 minutos, meia hora, né? Vai fazer outras coisas e depois desse tempo a gente começa a utilizar a balança, porque senão ela pode ter oscilação. Então, é bastante importante que isso vire uma rotina dentro do laboratório. E ligou a balança, ela vai ficar o dia inteiro ligada.
né, para não ter que ficar sempre esperando ela estabilizar quando ligar novamente. Tem que tarar a balança. Vocês sabem o que é o processo de taragem da balança, né? Por exemplo, coloco lá um recipiente, não quero contar o peso daquele recipiente na hora que eu for pesar. Então eu desconto, eu tiro, eu zero a balança com o recipiente ali. É como se ele não existisse. A balança não conta o peso dele. E daí tudo que eu for pesar é a quantidade exata que eu estou pesando. Uso de recipientes leves e compatíveis. Então eu não posso, de repente, numa balança, deixa eu voltar aqui, nessas balanças que a gente utiliza na farmácia de manipulação, elas têm uma capacidade. Essa aqui, ela pesa até 4,4 kg, mas a gente tem algumas balanças que pesam 400 gramas no máximo. E às vezes a gente vê algumas pessoas colocando aqui no prato da balança, para pesar um pó, por exemplo, um grau de porcelana. Só o grau de porcelana já pesa quase 400 gramas. Então ela passa da capacidade da balança e pode causar um erro de pesagem. Então, para evitar isso, a gente tem que ver a capacidade que cada balança tem, né? E colocar recipientes leves ali. Então, papel, ou um vidro de relógio que pesa pouco, qualquer coisa que faça pouco peso e não altere tanto essa capacidade. E o último ponto que tem que ser levado em consideração é que essas balanças aqui elas vão ficar em cima de uma bancada e essa bancada pode não ser uma bancada muito reta, né? Ela pode ter um certo desnível e tudo mais. E a própria balança ela pode se desnivelar sozinha. Aqui, se vocês olharem, nos pezinhos dela tem esses dispositivos aqui que a gente vai girando e ela vai subindo ou descendo aquele lado da balança. Por quê? Porque aqui a gente tem um nível, esse nível aqui a gente tem que verificar sempre que a gente for utilizar a balança, porque tem um líquido aqui dentro e tem uma bolinha de ar. E essa bolinha de ar tem que ficar exatamente no centro desse nível aqui. E daí a gente faz isso, né? Levantando ou abaixando os pezinhos da balança. Porque se ele não estiver dentro do nível, ele pode pesar uma quantidade errada. Ele pode mostrar uma quantidade errada. De repente, eu não estou pesando 10 gramas e ele está mostrando 10 gramas, por exemplo. Por quê? Porque está fora de nível. Ok? Acho que vamos parar por aqui, daí a gente continua tomada de volume na semana que vem. Tá certo? Deixa eu tirar daqui. Dúvidas, pessoal? Pesado? Pesado. Cálculo é pesado, né? Mas necessário. Beleza? Tranquilo, professor. Um ótimo Então tá final bom. de semana para o senhor. Obrigado para vocês também e até a semana que vem. Se Deus permitir. Vai permitir sim. Amém. Tchau, tchau. Tchau.